do quarto ano da nossa escola, né, o Instituto IESE. Tudo bem com vocês? Estou logo dizendo que está com saudades, né, de cada um de vocês, tá? E do jeitinho de ser de cada um, tá bom? O tema da aula de hoje é a comunicação e a história, tá bom? A gente hoje vai entender qual é a relação que a comunicação, ou seja, a gente se comunicar, tá? Qual é a relação que tem isso com a história, que é a matéria que a gente vai estudar, né, hoje, tá bom? Comunicar, o ser humano se comunicar de diversas formas diferentes, de vários jeitos diferentes, tá? Diferente dos animais, por exemplo, que só se comunicam, né, através dos seus instintos, já que eles não sabem falar, nem sabem ter outras habilidades, tá? Eles são o quê? Reduzidos ao que a natureza determinou para ele ser e para ele fazer. Já a gente, o homem, né, a gente é capaz de falar, somos seres racionais. Então a gente pensa, a gente fala e a gente também com isso é capaz de criar formas de se comunicar um com o outro de formas bem legais, tá bom? A gente vai procurar entender a partir agora do próximo slide, tá? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu for falar no meio durante essa videoaula, tá bom? E acompanhe toda a informação que tem na telinha, tá? Dos slides. Primeiro, turminha, a gente tem que entender o que é comunicação, tá? O que é eu dizer que estou me comunicando com vocês nesse momento da videoaula, tá? Se comunicar é o que? Transmitir uma ideia, né, da pessoa para outra pessoa, tá? É comunicar uma ideia, comunicar um pensamento. Comunicar é transmitir, tá? Eu tenho uma ideia ou eu tenho algo a dizer e e tenho que comunicar isso que eu tenho a dizer para outro ser humano igual a mim, tá? E nessa comunicação a gente tem a relação social, tá? Então o ser humano é a única espécie no planeta, né, que é capaz de se comunicar, tá, de várias formas, tá bom? E é por conta da comunicação que o ser humano ele passou a se organizar em sociedade, tá bom? E se desenvolver. Como assim? Tá? Se organizar no sentido de que a gente vive juntos o que a gente chama de sociedade. Sociedade é um espaço onde vários seres humanos, indivíduos, convivem um com o outro, tá bom? Se comunicando sempre, tá? Como tem aí na telinha, como vocês podem ver, essa foto, né, desse desenho, onde mostra duas pessoas, né, dois carinhas se comunicando, né? Um deles tem uma ideia, e essa ideia é representada através dessa pecinha de quebra-cabeça, tá? Em forma de balão que está em cada um deles, tá bom? Então, é por conta da comunicação, tá? Que o ser humano desenvolveu isso, que o ser humano passou a se organizar e viver em sociedade, né? Desde a pré-história, né? Ainda o que há milhares de anos atrás, tá? Desde que o ser humano ele surge no planeta até os dias de hoje, tá bom? E aí, turminha, é o seguinte, existem duas formas principais, duas formas de o ser humano se comunicar, tá bom? A gente se comunica de dois jeitos. O primeiro jeito é a comunicação verbal, tá? Verbal é quando a gente utiliza palavras que a gente fala e palavras que a gente escreve, tá bom? Então, por exemplo, aqui durante essa gravação de videoaula, tá? Enquanto vocês estão assistindo, eu estou me comunicando de forma verbal, porque eu estou falando, tá? As palavras estão saindo da minha boca e vocês estão ouvindo essas palavras
E aí vocês estão entendendo o que o professor Luiz está dizendo, tá bom? E aí, essa é um exemplo de comunicação verbal, tá bom? Então, são as palavras, tanto que a gente fala quando a gente conversa com o nosso coleguinha, a gente está fazendo uma comunicação verbal, como também quando a gente pega a folha de um caderno para copiar uma atividade, para copiar um exercício que o professor passou, tá? Quando a gente escreve uma frase, escreve uma palavra, a gente está o quê? Usando a comunicação verbal, porque a gente está escrevendo letrinhas e que formam palavras, tá? Que formam um texto, e aí a outra pessoa vai ler aquela frase, vai ler aquela palavrinha que a gente escreveu no papel e vai entender a mensagem que a gente quis comunicar, tá bom? O segundo jeitinho principal do ser humano se comunicar é a comunicação não verbal, tá bom? Não verbal é quando a gente utiliza símbolos, quando a gente utiliza sons e quando a gente utiliza gestos, tá bom? Para poder passar uma mensagem para outra pessoa, tá? O exemplo da comunicação não verbal é essa que está aí na tela, tá? Os emojis ou emoticons, tá? Que a gente costuma usar muito nas redes sociais, o Instagram, tá? Para quem tem conta no Instagram, ou o WhatsApp, principalmente, ou o Snapchat, tá bom, turminha? Esses símbolos aí, cada desenho desse, cada rostinho, representa o quê? Representa uma emoção, representa um sentimento que a pessoa quer transmitir numa mensagem. Por exemplo, se eu não quiser no WhatsApp mandar para um amigo meu, eu estou triste, escrever essa frase, eu estou triste, com palavras, tá? O que é que eu faço? Eu compartilho com ele, mando na mensagem do WhatsApp o rostinho triste, tá? Um emoticon desse chorando. Tem até aí na telinha, tá vendo? Um que tem uma lágrima aqui caindo no olho dele, tá? Bem triste. Só esse símbolo o meu amigo vai receber e ele já vai entender que eu estou triste, tá bom? Eu me comuniquei através de um símbolo, que é o emoji, tá bom? Então, o emoji é um exemplo, tá, de comunicação não verbal. É quando a gente não precisa falar nada ou quando a gente não precisa escrever nada para que o outro ele entenda o que a gente quer comunicar, tá bom? Então, esses são os dois jeitos principais, turminha, de a gente se comunicar. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. E aí, pessoal, a gente tem os tipos de comunicação, tá? A gente vai entender agora quais são esses tipos de comunicação, tá bom? Que o ser humano ele é capaz de se comunicar de vários jeitos diferentes, tá bom? A primeiro tipo de comunicação é a comunicação gestual, tá? Como é que eu vou transmitir uma ideia ou um pensamento para outra pessoa pela comunicação gestual? Gesto, tá? Isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, olha, joinha, tá? Ou like, ou legal. Isso aqui é um gesto, tá? Que eu estou fazendo, tá? O simples movimento de eu fazer isso aqui para alguém, se alguém me pergunta, você está bem, professor Luiz? Aí eu mostro isso aqui, ao invés de falar, eu estou bem. Só faço isso aqui. Então, isso é um gesto que representa uma ideia. Eu estou bem, like. Agora, se alguém me pergunta, professor, como é que o senhor está hoje? Aí eu digo, olha só, faça esse gesto aqui, que é dislike, né? Como a gente costuma falar na internet, que é não estou bem. É um gesto. Outro exemplo de gesto. Se eu quiser comunicar a uma pessoa que eu quero ligar, sem ter que falar, aí a gente faz a mímica, né? A mímica é quando a gente usa gestos para se comunicar. Então, eu pego aqui o símbolo do telefone e faço assim. Esse símbolo aqui significa telefone ou celular. Então, eu quero fazer uma ligação. Eu não preciso dizer isso, verbalizar. Gente, é só o quê? Só mostrar aqui, ó, o símbolo do telefone que representa essa ideia, tá bom?
Comunicação falada. Veja aí na tela que eu marquei cada tipo de comunicação em amarelo para vocês poderem acompanhar durante essa videoaula que estão assistindo, tá? Comunicação falada é a mesma que a verbal, é a que eu estou utilizando agora para vocês entenderem um assunto de história, tá? É eu falar alguma coisa e você ouvir e entender o que eu falei, tá? Essa é a que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? A comunicação visual é essa que estamos fazendo aqui agora também. Vocês estão assistindo o vídeo. Para poder me ver no vídeo e olhar o slide, a telinha que eu coloquei aí, e o desenho na telinha, vocês têm que usar a comunicação visual, né? Utilizando o olhar, tá? Mas aí alguém pode perguntar, mas professor, quem é cego? Quem é deficiente visual? Como ele usa a comunicação visual? Ele não vai usar, pessoal, a comunicação visual, tá? Mas aí existe uma forma de comunicação que ele sabe fazer e que a gente não sabe fazer, tá? Que é a linguagem do braille, tá? Uma criancinha cega, para poder fazer a leitura de o livro tem que estar em braille, tá bom? Que é uma forma de escrita e de leitura que você lê passando a pontinha do seu dedo, tá? Pelo relevo das letrinhas na folha do livro, tá? E aí é um tipo de escrita que a criança, né, a pessoa que é cega, ela vai poder, né, se comunicar, né, com o livro, com outras pessoas usando o braille, tá bom? Fazer a leitura de um livro, fazer a leitura de um texto no caderno, tá? E até escrever também, por que não? Tá bom? O terceiro tipo de comunicação, turminha, é a comunicação, a quarta, né, no caso, é a comunicação escrita, tá? É essa que a gente já está dizendo, é quando a gente escreve algo e manda essa mensagem para alguém fazer a leitura, tá? Eu me comuniquei sem falar. Eu me comuniquei sem fazer um gesto, turminha. Eu me comuniquei escrevendo um texto, uma frase, uma mensagem. E eu peguei essa um desenho. E aí eu passei isso que eu desenhei, eu escrevi para alguém. Ele visualizou e entendeu o que eu quis colocar, comunicar como mensagem, tá bom? Aí na tela tem um desenho que mostra vários meios de comunicação diferentes que o ser humano ele conseguiu criar, tá, para poder facilitar, né, a questão de se comunicar, tá bom? Então a gente lá em cima tem um jornal que representa a comunicação escrita, tá? A gente pega um jornal, um livro, um caderno e vai poder ler o que está ali escrito e a gente está se comunicando, tá bom? O telefone ou o celular, né, que é para a gente poder fazer uma comunicação, né, por áudio, né, por voz. A gente tem o computador, que é outro meio de comunicação, a televisão, onde a gente tem que utilizar o tipo de comunicação visual para poder enxergar e também para escutar o que está passando ali de programação na televisão, tá? Então são vários meios de comunicação que o ser humano ele inventou para poder facilitar a forma dele de se transmitir uma mensagem para o outro, tá? Então, esses são os tipos de comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Outra coisa é a comunicação falada, tá? E a pessoa que é surda, como ela faz para poder fazer a comunicação falada? Se ela não sabe falar, ela tem um problema de audição e também nas cordas vocais, tá? Ela usa a linguagem da Libras. Libras significa, pessoal, quer dizer língua brasileira de sinais, tá? Então, as pessoas que são surdas, elas utilizam a Libras, tá? Que é a linguagem gestual, a comunicação por gestos, para poder transmitir uma comunicação para o colega. Então, por exemplo, esse gesto que eu estou fazendo aqui com a mãozinha, isso aqui, na Libras, significa a letra A do alfabeto. Essa daqui é a letra A para quem é surdo, porque ela não consegue falar. Eu estou fazendo a letra A, então ela tem que mostrar através de um gesto, tá bom? Depois,
eu vou colocar um videozinho para explicar a vocês como a gente se comunica através da Libras, tá bom? Como é legal a gente aprender a se comunicar por gestos, tá? Assim como uma pessoa surda. E ao mesmo tempo a gente vai estar se incluindo no mundo dela e vai estar aprendendo junto com o que ela sabe fazer. E a gente não sabe, tá? E isso é bem legal, tá bom? Ela consegue formar uma frase inteira e conversar só através de sinais que ela faz com as mãozinhas, tá bom? Isso é bem interessante, tá bom? Vamos para o próximo slide para conhecer o último tipo de comunicação que o ser humano sabe fazer. E aí, pessoal, a gente chega na comunicação virtual. A comunicação virtual é aqui no século XXI, que é a época que estamos, é a que mais a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Cada vez mais, tá? Na tela a gente tem um exemplo de vários meios que a gente utiliza a comunicação virtual. O Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube para poder assistir vídeos, o WhatsApp para poder a gente se comunicar a gente está se comunicando virtualmente quando a gente está utilizando esses aplicativos ou redes sociais, tá? Porque a gente não precisa sair de casa, a gente não precisa estar olhando a pessoa, estar pessoalmente junto com ela para poder falar com ela, tá? A gente na nossa casa e a pessoa pode estar em outro país, do outro lado do mundo, e a gente pode se comunicar com ela usando a comunicação virtual, mandando uma mensagem, fazendo uma videoconferência, gravando um vídeo, tirando uma foto selfie e enviando para ela. Então, assim, são vários jeitos de a gente se comunicar com outra pessoa que está distante de nós na forma virtual, tá bom? Esse é o mais novo tipo de comunicação que foi criado, desenvolvido pelo ser humano. Ele acontece por meio dos dispositivos eletrônicos que a gente costuma usar, tá? Como notebook, tablet, smartphone, tá? E a gente tem que ter a conexão com a internet, que é a rede mundial de comunicação virtual, tá bom? Então a gente tem vários outros exemplos de aplicativos de comunicação virtual, como o TikTok, né? Como o Snapchat, que eu também falei, beleza? Sendo que essa parece ser uma comunicação muito superior às outras, mas na verdade ela é tecnológica, a gente tem que ter a tecnologia para poder usar ela. E nem toda pessoa, turminha, tem acesso a essas tecnologias para poder usar a comunicação virtual, tá? Hoje no Brasil, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Tem pessoas muito ricas e pessoas que ainda são muito pobres, tá? E por essas pessoas muito pobres, elas vivem em lugares onde nem sequer energia elétrica elas têm, tá? Então não tem como nem ter acesso a um Wi-Fi em casa para elas poderem se comunicar, né, usando a comunicação virtual, tá bom? Essa é a próxima e última parte da nossa aulinha de hoje. Que, apesar do desenvolvimento tecnológico com as redes sociais, com a internet ser muito legal de a gente usar, com os games que a gente gosta de jogar, né? Ainda assim, esse desenvolvimento tecnológico, ele é desigual, infelizmente, né? Tem pessoas que têm boas condições de vida, com acesso ao Wi-Fi, acesso a um bom computador, a uma internet de qualidade, a um smartphone bem atual, mas tem pessoas no planeta, e no Brasil inclusive, que ainda não têm acesso a essas tecnologias, tá? Porque nem o básico elas têm para poder viver, como saneamento básico, como água potável em casa, como luz elétrica, tá? E isso aí é mostrado nessa foto que o professor Luiz trouxe para vocês verem, tá? Lá no final tem vários prédios onde moram pessoas que vivem bem, né? Com qualidade de vida. Já aqui, perto onde tem esse mato, tem um tipo de moradia muito precária, né? Muito pobre,
que são as palafitas, né, nas periferias, nas favelas. Então essas pessoas elas não têm nem rede de esgoto, tá? Então são crianças que vivem nessas casas onde nem sequer elas têm um bom celular, um notebook para poder assistir uma videoaula como essa, tá? Então a gente tem que pensar também, turminha, nessas crianças, né, iguais a vocês, tá? Nessas pessoas iguais a nós, seres humanos iguais a nós, mas que não têm acesso a essas tecnologias, tá? E por isso a tecnologia ela é muito legal, a gente tem vantagem com ela para poder estudar, para poder se comunicar, mas também ela tem um problema, que é da exclusão social. Excluir alguém, turminha, é a gente deixar ela de lado em alguma coisa que a gente está fazendo. Nesse caso, a comunicação virtual, beleza? Por exemplo, vocês estão na escola, tá? E vão começar uma brincadeira com 3 coleguinhas. E os 3 estão ali juntos para poder começar a brincar. Mas aí tem um quarto coleguinha que ele não pode participar porque ele não tem um celular para poder jogar o game, tá? E esse game, ele é multiplayer, tá? É um jogo que só pode jogar quem tiver um celular com uma boa internet. Mas aí esse coleguinha ele não tem um celular com uma boa internet. Como ele vai participar então da brincadeira? Como ele vai se divertir junto com vocês? Tá? Então ele está excluído dessa atividade. Tá? Então é sempre bom a gente pensar em incluir as pessoas e não excluí-las. Tá bom? No caso do desenvolvimento da tecnologia, a gente tem que pensar isso, né? É o recado do professor Luiz na aula de hoje. Tem pessoas que têm acesso à tecnologia, à comunicação virtual, e tem pessoas que, infelizmente, não têm. Tá bom? Então, estamos chegando ao final da nossa aulinha de história de hoje, tá? Esse assunto de comunicação e história, atenção para quem está assistindo esse vídeo, ele está disponível da página 21, tá? Da página 21 até a página 24 do livro de história, tá? Para quem quiser revisar o assunto que tem aqui nessa videoaula, ele está no livro de história da página 21 a página 24, tá? Com o texto para fazer a leitura e também com as fotos, as imagens que tem no livro para você observar, tá? E compreender e entender os tipos de comunicação, tá? E por que a comunicação é tão importante para nós, que é o ser humano, tá bom? Desejo para vocês uma boa semana, tá? O professor Luiz está com saudades. Forte abraço para cada um de vocês. Continue firme, gente, nessa quarentena, ajudando o papai, ajudando mamãe, vovó, quem tiver com vocês em casa nos afazeres, né, domésticos, quando eles precisar, tá? Continue os estudos assistindo as videoaulas, tá bom? E a atividade para fazer de história, em cima desse assunto dessa videoaula, eu vou passar no grupo do WhatsApp, tá? E os pais de vocês os responsáveis por vocês, vai passar para vocês fazer, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos, tá bom? Bye, bye!